Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e em vós termine tudo o que fizermos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada e que viva Cristo Rei. Aqui Tiago Bruno, missionário e jornalista católico, para o canal Católicos de Verdade. Uma grande bomba estourou no Vaticano e quem vai ter que sanar, vamos dizer assim, essa rachadura é o nosso novo Papa Leão XIV. A vaticanista Diane Montanha, ela teve acesso a um relatório que foi responsável pela aplicação ali, né? Foi o resultado que levou o Papa Francisco a fazer o motu próprio Traditionis Custodes. O grande problema e a grande bomba dentro dessa questão é que o Papa, quando ele fez, ele escreveu, decretou, né, o Traditionis Custodes, vamos dizer assim, restringindo muito, quase que proibindo a missa tradicional em latim, a missa tridentina. A justificativa foi que isso estava gerando uma ruptura, estava gerando desavenças, estava gerando uma má unidade ou uma falta de unidade na igreja. E por isso ele precisou fazer essa intervenção aí nessa questão. Pois bem, então eu quero trazer aqui esta matéria da Diane Montanha, que tem o título que é o seguinte: exclusivo, relatório oficial do Vaticano expõe grandes rachaduras na fundação da Traditionis Custodes. Cidade do Vaticano, 1º de julho de 2025. Novas evidências vieram à tona e expõem grandes rachaduras na base do Traditionis Custodes, decreto de 2021 do Papa Francisco que restringiu a liturgia romana tradicional. A jornalista obteve a avaliação geral do Vaticano sobre a consulta aos bispos que teria levado o Papa Francisco a revogar o Summorum Pontificum, a carta apostólica do Papa Bento XVI de 2007, que liberou o Vetus Ordo, mais comumente conhecido como missa tradicional em latim e os sacramentos. O texto, não divulgado anteriormente, que constitui uma parte crucial do relatório oficial da Congregação para a Doutrina da Fé sobre a consulta no ano de 2020 aos bispos a respeito do Summorum Pontificum, revela que a maioria dos bispos que responderam ao questionário declarou que fazer mudanças legislativas no Summorum Pontificum causaria mais mal do que bem, ou seja, aqueles que abriram as portas para a missa tradicional em latim, que se houvesse uma restrição causaria mais mal do que bem. Pois bem, a avaliação geral contradiz diretamente, portanto, a justificativa declarada para a imposição do Traditionis Custodes e levanta sérias questões sobre a sua credibilidade. Quando, em 16 de julho de 2021, o Papa Francisco promulgou o Traditionis Custodes, ele disse que as respostas ao questionário revelam uma situação que me preocupa, entristece e me convence da necessidade de intervir. Lamentavelmente, disse ele em uma carta aos bispos do mundo, o objetivo pastoral dos meus predecessores tem sido frequentemente desconsiderado, uma oportunidade oferecida por São João Paulo II e, com ainda maior magnanimidade, por Bento XVI. Foi explorada para aumentar as distâncias, reforçar as divergências e encorajar desacordos que ferem a Igreja, bloqueiam seu caminho e a expõem ao perigo da divisão. Ele disse aos bispos que estava constrangido pelos pedidos de revogar não apenas o Summorum Pontificum, mas todas as normas, instruções, permissões e costumes que precederam seu novo decreto. No entanto, o que a avaliação geral do Vaticano revela é que as lacunas, divergências e desacordo
decorrem mais de um nível de ignorância, preconceito e resistência de uma maioria de bispos ao Sumório Pontífico do que quaisquer problemas originados por adeptos da liturgia romana tradicional. Por outro lado, o relatório oficial da Congregação da Doutrina da Fé afirma que a maioria dos bispos que responderam ao questionário e que implementaram generosa e inteligentemente o Sumórum Pontífico expressam, em última análise, satisfação com ele. Acrescenta que nos lugares onde o clero cooperou estreitamente com o bispo, a situação tornou-se completamente pacificada. A avaliação geral, que pode ser vista no final desse artigo, no original em italiano, em uma tradução para o inglês, também confirma a afirmação que relatei em outubro de 2021, que Traditionis Custodes ampliou e projetou com um grande problema o que era meramente acessório no relatório oficial da Congregação da Doutrina da Fé. Eu vou deixar então aqui, nesse vídeo, tanto fixado nos comentários como na descrição, o link desta matéria, e nessa matéria tem as opções lá de você baixar, tendo em vista que está em inglês e italiano, tá? Não tem uma versão para o português, mas facilmente você consegue traduzir aí usando as ferramentas do celular. Além disso, o texto mostra claramente que o Traditionis Custodes desconsiderou e omitiu o que o relatório dizia sobre a paz que o Sumório Pontífico havia restaurado, ou seja, omitiu, uma omissão, hein? Isso é muito sério. E fez vista grossa para uma constante observação feita pelos bispos, de que os mais jovens estavam sendo atraídos para a Igreja Católica por meio dessa forma mais antiga de liturgia. A avaliação geral também previu, com base nas respostas dos bispos, o que aconteceria se o Sumórum Pontífico fosse suprimido, previsões que se mostram precisas. Existe uma grande questão, é que estava gerando muitas vocações, mas não nos seminários diocesanos, mas naqueles do rito antigo, do rito tradicional em latim. Aí mora o problema que alguns bispos colocaram, né? Talvez porque não estava gerando vocações para os seminários diocesanos, mas sim para aqueles que celebram o rito da forma antiga. Gênese e estrutura do relatório oficial. A tarefa de preparar o relatório oficial foi confiada à 4ª sessão da Congregação para a Doutrina da Fé até a Traditionis Custodes. Essa entidade, anteriormente conhecida como Pontifícia Comissão Ecclesia Dei, era responsável por supervisionar a observância e a aplicação das disposições estabelecidas no Sumório Pontífico. Consequentemente, a 4ª sessão possuía ampla experiência e conhecimento para visualizar e analisar os resultados da pesquisa. Na primavera de 2020, um questionário foi enviado então pelo prefeito da Congregação da Doutrina da Fé, Cardeal Luiz Ladar, aos presidentes das conferências episcopais em todo o mundo. Para a distribuição aos bispos diocesanos, as respostas foram recebidas, então, pela congregação, até janeiro de 2021. O conjunto de materiais, enviado em vários idiomas, foi processado, analisado e incorporado pela 4ª sessão em suas conclusões. Embora eu não tenha visto o relatório na íntegra, fui informado de forma confiável que o relatório final de 224 páginas, datado de fevereiro de 2021, é composto por 2 partes principais. A primeira parte oferece uma análise detalhada dos resultados e conclusões da pesquisa, continente por continente, país por país, e inclui tabelas e gráficos que ilustram dados e tendências. A segunda parte, intitulada Síntese, é mais breve e inclui uma introdução, um resumo sobre cada continente e uma avaliação geral dos resultados da pesquisa e uma coletânea das citações extraídas das respostas recebidas das dioceses, organizadas tematicamente. Essa coletânea teve como objetivo fornecer ao Papa Francisco uma amostra representativa das respostas dos bispos. A avaliação geral começa observando que o Sumório Pontífico desempenhou um papel significativo, embora relativamente modesto, na vida da Igreja. Em 2021, ele havia se espalhado para cerca de 20% das dioceses latinas em todo o mundo, e sua implementação
foi mais serena e pacífica, embora não em todos os lugares. Papa Francisco declarou em Traditionis Custodes que considerou os desejos expressos pelo episcopado e ouviu o parecer da Congregação para a Doutrina da Fé. A avaliação geral é justamente a parte do relatório que sintetiza e interpreta os resultados da pesquisa, oferecendo uma conclusão avaliativa extraída das evidências. Em outras palavras, reflete o julgamento ou opinião informada da Congregação para a Doutrina da Fé. O Papa não apenas tinha um relatório, mas, de acordo com fontes confiáveis, literalmente arrancou uma cópia provisória das mãos do cardeal Ladaria durante uma audiência, dizendo que o queria imediatamente porque estava curioso sobre ele. Embora o Vaticano nunca tenha divulgado o conteúdo do relatório oficial, em outubro de 2021 obtive e publiquei a coletânea de citações incluída na parte 2, indicando, no entanto, apenas o país ou região de origens das citações. Essa coletânea pode ser consultada na íntegra no final desse artigo, em italiano, em uma tradução atualizada para o inglês. A avaliação geral e as 7 principais conclusões, hein? Número 1. A falta de paz e unidade litúrgicas se deve mais à minoria de bispos do que aos adeptos da liturgia romana tradicional. Onde falta paz litúrgica, o relatório mostra que isso decorre mais de um nível de ignorância, preconceito e resistência de uma minoria de bispos ao sumório pontífico, do que quaisquer problemas originados daqueles atraídos pela liturgia romana tradicional. O relatório da congregação lembra o desejo de Bento XVI de alcançar, por meio da implementação do sumório pontífico, uma reconciliação litúrgica interna dentro da Igreja e seu reconhecimento de necessidade de proceder não segundo uma hermenêutica de ruptura, mas sim pela renovação em continuidade com a tradição. Ou seja, eu também compactuo desse mesmo pensamento, né? Da continuidade. Essa dimensão eclesiológica da hermenêutica da continuidade com a tradição e com uma renovação e desenvolvimento coerentes ainda não foi plenamente acolhida por alguns bispos, observa o relatório. No entanto, onde foi acolhida e implementada já está dando fruto os mais visíveis na liturgia, tá? Porque onde se aplica, até na celebração do Novus Ordo, o que vai acontecer? Da missa nova, da missa de Paulo VI, né? Para quem não... O que vai acontecer? Vai ser resgatado a sacralidade, até na própria missa nova, vendo aonde foi aplicado, entendeu? Então isso é muito bom. Além disso, o relatório lamenta que em algumas dioceses a forma extraordinária não seja considerada uma riqueza para a vida da Igreja, mas sim um elemento inadequado, perturbador e inútil para a vida pastoral ordinária, e até mesmo como perigoso e, portanto, algo que não deve ser concedido ou suprimido, ou pelo menos estritamente controlado para que não se espalhe, na esperança de seu eventual desaparecimento ou revogação. Mas, mais especificamente, o relatório constatou que os bispos das regiões de língua espanhola em geral pareceram demonstrar pouco interesse na implementação do sumório pontífico, apesar dos pedidos dos fiéis. Da mesma forma, observou que as respostas dos bispos italianos sugerem que, em geral, eles não têm grande consideração pela forma extraordinária e suas disposições relacionadas com algumas exceções. Em relação a um mal-entendido ou ignorância entre uma minoria do episcopado, o relatório observou: alguns bispos afirmam que o motu próprio, o sumório pontífico, falhou em seu objetivo de promover a reconciliação e, portanto, solicitam sua supressão, seja porque a reconciliação interna dentro da Igreja ainda não foi totalmente alcançada, seja porque a fraternidade sacerdotal São Pio X não retornou à plena comunhão com a Igreja. Em resposta, os autores observam que o processo de reconciliação na Igreja é frequentemente lento e gradual, e lembram, como o próprio Bento XVI, que o sumório pontífico não foi concedido para a fraternidade sacerdotal São Pio X. Além disso, o relatório observou que alguns bispos temem uma divisão em duas igrejas e acreditam que grupos ligados à forma extraordinária rejeitam o Concílio Vaticano II. O relatório reconhece que este último ponto
é parcialmente verdadeiro, mas afirma que não pode ser generalizado. Também aqui acrescenta: o cuidado pastoral do bispo foi decisivo para acalmar os ânimos agitados e esclarecer o pensamento de alguns membros dos grupos estáveis. Por fim, o relatório observa que alguns bispos preferiram um retorno à situação anterior de indulto para ter maior controle e gestão da situação. Ponto número 2. A maioria dos bispos que implementaram o Sumório Pontífico expressaram satisfação com ele. Por outro lado, o relatório constatou que a maioria dos bispos que responderam ao questionário e implementaram generosa e inteligentemente o Sumório Pontífico expressam, em última análise, a satisfação com ele. Acrescenta que nos lugares onde o clero cooperou estreitamente com o bispo, a situação se tornou completamente pacificada. Ou seja, é esse ponto que deveria ser visto. Porque aqueles que não implementaram não tem como opinar. Agora, se os que implementaram estão satisfeitos, quer dizer que foi algo bom e não algo ruim. Olha só como que as coisas ficam claras. Além disso, o relatório concluiu que os bispos mais afinados com a questão observam que a forma mais antiga da liturgia é um tesouro da Igreja a ser salvaguardado e preservado. Constitui um bem encontrar a unidade com o passado, saber avançar por um caminho de desenvolvimento e progresso coerentes e atender, na medida do possível, às necessidades desses fiéis. De acordo com o relatório, a maioria dos bispos que responderam ao questionário afirma que fazer mudanças legislativas no Sumório Pontífico causaria mais mal do que bem, ou seja, aqueles que aplicaram falaram que se restringisse ou mudasse, causaria mais mal do que bem. Com base em suas descobertas, o relatório previu que enfraquecer ou suprimir o Sumório Pontífico prejudicaria seriamente a vida da Igreja, pois recriaria as tensões que o documento ajudou a resolver. Alguns bispos acreditavam que uma mudança legislativa no Sumório Pontífico fomentaria o afastamento dos fiéis decepcionados da Igreja em direção à Fraternidade São Pio X, ou a outros grupos cismáticos, fomentaria a desconfiança em relação a Roma e daria a origem a um ressurgimento de guerras litúrgicas, ou até mesmo fomentaria o surgimento de um novo cisma. Além disso, deslegitimaria dois pontífices, João Paulo II e Bento XVI, que se comprometeram a não abandonar esses fiéis. E não foi isso que aconteceu? Ou seja, só aumentou uma guerra dentro da igreja. Os bispos estão gratos pela competência da quarta sessão da Congregação da Doutrina da Fé, extinta Pontifícia Comissão Ecclesia Dei. O relatório enfatizou a importância de grupos e comunidades estáveis terem um interlocutor competente no nível institucional, ou seja, na Santa Sé. O relatório observa que uma supervisão cuidadosa, realizada por pessoas com experiência e conhecimento especializado, ajuda a prevenir formas arbitrárias de autogestão e anarquia dentro dos grupos, bem como abuso de poder por parte de alguns bispos locais. Os bispos expressaram satisfação e gratidão à quarta sessão da congregação por seu trabalho. Ponto 4. Relatar a atração confirmada de jovens pela forma mais antiga da liturgia. Presta atenção nesse ponto. O relatório confirmou que a intuição do Bento XVI, expressa no Sumório Pontífico, de que os mais jovens encontrariam na liturgia romana tradicional uma forma de encontro com o mistério da Sagrada Eucaristia particularmente adequada a eles, observa. Uma observação constante dos bispos é que são os jovens que estão descobrindo e escolhendo essa forma mais antiga de liturgia. A maioria dos grupos estáveis presentes no mundo católico é composta por jovens, frequentemente convertidos à fé católica, ou aqueles que retornam após um período de afastamento da igreja e dos sacramentos. Eles são atraídos pela sacralidade, seriedade e solenidade da liturgia. O que mais os impressiona, mesmo em meio a uma sociedade excessivamente barulhenta e prolixa, é a redescoberta do silêncio nas ações sagradas, das palavras contidas e essenciais, da pregação fiel à doutrina da igreja, da beleza do canto litúrgico e da dignidade de celebração, um todo harmonioso e profundamente atraente. Ou seja, aqui explica por A mais B tudo isso.
né? Número 5. O relatório destacou o crescimento das vocações nas comunidades ex-Ecclesia Dei desde o Sumório Pontífico. O relatório destacou o crescimento de vocações em antigas comunidades da Ecclesia Dei desde a promulgação do Sumório Pontífico, mas observou que alguns bispos diocesanos não estão totalmente satisfeitos com isso, ou seja, aquelas ordens que pregam e celebram o rito antigo estavam atraindo mais gente. E os bispos diocesanos não gostaram disso. Muitos jovens, afirmou, estão optando por ingressar nos institutos da Ecclesia Dei para sua formação sacerdotal ou religiosa, em vez de seminários diocesanos, para manifesto pesar de alguns bispos. Ou seja, é o que eu já disse. O relatório recomendou o estudo de ambas as formas do rito romano como parte da formação do seminário. O relatório sugeriu, portanto, com base em uma ideia proposta pelos bispos, que as sessões dedicadas ao estudo de ambas as formas do rito romano fossem incorporadas à formação do seminário e outras faculdades eclesiásticas, como meio de promover maior unidade de paz, aumentar vocações diocesanas e preparar sacerdotes adequadamente formados para celebrar o rito romano. Tchan, tchararam, tchan, tchan. Essa que é a verdade. 7º ponto. Com base nas conclusões da pesquisa do episcopado, e citando um bispo filipino, o relatório da congregação concluiu recomendando que o povo seja livre para escolher e relembrando o papel e o dever insubstituíveis, embora às vezes desafiadores, do bispo diante de cuidar de seu rebanho. O relatório termina com as palavras do Papa Bento XVI aos bispos da França em 2008 a respeito do Sumório Pontífico. Estou ciente das vossas dificuldades, mas não duvido que dentro de um prazo razoável possais encontrar soluções satisfatórias para todos, para que a túnica sem costura de Cristo não se rasgue ainda mais. Todos têm lugar na igreja, cada pessoa sem exceção deve e pode sentir-se em casa e nunca rejeitada. Deus, que ama todos os homens e não deseja que ninguém se perca, confia-nos essa missão. Nomeando-nos pastores de suas ovelhas, só podemos agradecer-lhe a honra e a confiança que depositou em nós. Esforcemo-nos, portanto, por sempre ser servidores da unidade. Ou seja, Bento XVI foi muito bem inspirado, né? Todos são acolhidos, ou seja, hoje, na igreja, se acolhe-se os de fora, mas aqueles que querem viver a tradição não são acolhidos. Entendeu? Bento XVI não. Bento XVI pensou uma igreja para que todos fossem acolhidos. A avaliação geral veio à tona depois que a Arquidiocese de Detroit, Estados Unidos, se tornou mais recente a sofrer uma repressão do dicastério para o culto divino e a disciplina dos sacramentos, do Vaticano, o dicastério encarregado de aplicar a tradição de custódia. Em abril, seu arcebispo recém-empossado anunciou que a missa tradicional em latim não seria mais permitida nas igrejas paroquiais a partir de 1º de julho de 2025, citando um rescrito do Vaticano de 2023 do prefeito do dicastério para a liturgia, o cardeal Arthur Roche. O arcebispo informou aos seus padres que os bispos locais não têm mais o poder de permitir a forma mais antiga da liturgia em uma igreja paroquial. Em sua resposta à pergunta final da pesquisa de 9 pontos do Vaticano que obtive, o ex-arcebispo de Detroit, Allen Vignoron, resumiu que, o acordo com o relatório oficial, a maioria dos bispos realmente havia solicitado. A pesquisa perguntou, 13 anos após o motu proprio Summorum Pontificum, qual é o seu conselho sobre a forma extraordinária do rito romano. O arcebispo Vigneron respondeu, meu conselho é manter a disciplina e as normas estabelecidas no Summorum Pontífico e lidar com quaisquer problemas que surjam, convocando os padres e pessoas e observá-las. O motu proprio nos proporcionou uma abordagem notavelmente bem-sucedida para resolver a contenda que existia na igreja sobre o status da forma extraordinária. A disciplina que ele implementou está dando muitos frutos, especialmente na vida dos fiéis e no restabelecimento da paz eclesial. Não há dúvida em minha mente sobre a legitimidade da forma extraordinária como extraordinária. Essas celebrações oferecem experiências válidas da Sagrada Liturgia da Igreja, mas complementam a forma ordinária. Tais celebrações não são de forma alguma uma ameaça à forma ordinária estabelecida após o concílio.
e na igreja. Elas enriquecem em sua diversidade. Ao meu ver, o Sumário Pontífico tem sido um sucesso notável. A justificação da moral do Traditionis Custodis sempre foi frágil, dados os frutos positivos advindos do rito romano tradicional, sua crescente popularidade, especialmente entre os jovens, e sua influência na família como igreja doméstica e sua capacidade de atrair vocações. Essa nova descoberta da avaliação geral da Congregação da Doutrina da Fé sobre sua consulta aos bispos a respeito do Sumário Pontífico serve para lançar ainda mais dúvidas sobre a fundação e a credibilidade do Traditionis Custodis. Então, aqui eu vou deixar, como eu disse, o link das matérias que vai falar sobre a avaliação geral, né, a pesquisa, os dados em PDF, vai estar em inglês e italiano. Vou deixar o link da matéria tanto na descrição como fixado nos comentários. Isso só prova que houve ali, no mínimo, uma manipulação, né, desses resultados por parte não sei de quem, para que o Papa Francisco, então, decretasse o Traditionis Custodis, que deixou muito restrito o rito romano tradicional em latim. Vamos ver, rezemos, porque esse resultado aqui, dessa pesquisa, dessa avaliação geral, nos leva a crer que o Traditionis Custodis foi um grande erro. Sim, um grande erro. E com esses resultados aqui, talvez o Papa Leão XIV possa restaurar o Sumário Pontífico, autorizando a celebração do rito romano tradicional em latim novamente nas dioceses, né? Então que Deus nos abençoe para defender a verdade da Santa Igreja. Permaneçamos com a nossa promoção. Esse só vai até o dia 5, tá? O box da Doutrina Social da Igreja com 3 livros está com 64% de desconto. Aproveite. E também aproveite para se inscrever no Católicos de Verdade Kids, tá? Digita lá no buscador do YouTube Católico de Verdade Kids, se inscreva e mande aí para os seus conhecidos o nosso novo canal para as crianças, tá bom? Salve Maria e que viva Cristo Rei!